Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as ligações metálicas. Mas antes, vamos fazer algumas considerações. Vamos começar por observar a nossa tabela periódica. Nós já sabemos que cada elemento possui um número exato que o identifica, o número atômico ou número de prótons, e ele é como o RG de cada elemento. Além disso, o número atômico nos dá uma informação direta da quantidade de elementos existentes, já que os números atômicos se iniciam com o número 1, que corresponde ao hidrogênio, 2 ao hélio, 3 ao lítio e assim por diante. Sendo assim, podemos rapidamente constatar que há pouco mais de 100 elementos conhecidos, e destes, apenas 92 são elementos naturais, ou seja, elementos químicos que são encontrados na natureza, sendo os demais elementos sintéticos, que são obtidos artificialmente em laboratório. Agora, você já se perguntou o número de substâncias conhecidas? Talvez o que deveríamos estar perguntando é: tem alguém contando isso? E a resposta é sim. Na verdade, há uma divisão da Sociedade Americana de Química chamada Chemical Abstract Service, ou CAS, que mantém uma base de dados de substâncias identificadas na literatura desde 1957. E cada substância recebe um número CAS único que a identifica. O banco de dados atual do CAS já registra mais de 169 milhões de substâncias químicas únicas. Agora eu pergunto a você, se há cerca de 100 elementos na natureza, como explicar a existência dessas milhares e milhares de substâncias? Bem, com exceção dos gases nobres, que em geral encontram-se isolados na natureza, os átomos fazem ligações para ficarem estáveis, ou seja, em um estado de menor energia. Sendo assim, os átomos de um mesmo elemento ou de diferentes elementos se ligam das mais variadas formas, o que possibilita a existência de milhares e milhares de substâncias. Mas como esses átomos se ligam? Como saber qual átomo se liga a qual átomo? Mas afinal, o que de fato é uma ligação química? Bem, vamos com calma. Existem 3 tipos de ligações químicas: a ligação metálica, a ligação iônica e a ligação covalente. Nós iremos começar pelas ligações metálicas, que são as responsáveis pela formação das substâncias metálicas ou simplesmente metais. Podemos dividir a tabela periódica entre os elementos metálicos e os não metálicos, e a ligação metálica ocorre entre metais e metais. Nós já aprendemos que a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade variam da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica. Nós podemos constatar, então, que os elementos metálicos apresentam baixos valores referentes a essas 3 propriedades periódicas. Se você ainda não assistiu às aulas sobre as propriedades periódicas, os links das mesmas estão na descrição desse vídeo. Nós já sabemos que tanto a afinidade eletrônica quanto a energia de ionização e a eletronegatividade estão relacionadas com a força de atração entre o núcleo e os elétrons de valência. Podemos concluir então que os elementos metálicos apresentam baixa atração por seus elétrons da camada de valência. Quando os átomos dos elementos metálicos se unem formando uma estrutura, os elétrons destes átomos não ficam restritos a nenhum átomo em específico, e eles ficam dispersos por toda a estrutura. Esse modelo com os elétrons dispersos ficou conhecido como mar de elétrons ou gás de elétrons. Como os elétrons ficam livres pela estrutura, os átomos não são representados como átomos neutros, e sim como cátions dispostos em um retículo cristalino, com os elétrons se movendo livremente entre esses cátions. Devido à movimentação dos elétrons, substâncias metálicas ou simplesmente metais são excelentes condutores de calor e bons condutores de eletricidade. É por essa razão que os fios de cobre são amplamente utilizados nos sistemas elétricos.
Os cátions no retículo cristalino são atraídos não por um ou dois elétrons, mas por todos os elétrons do mar de elétrons, já que esses elétrons estão continuamente em movimento, o que resulta em uma ligação intensa. A intensidade da ligação metálica explica os altos pontos de fusão e ebulição desses materiais. As substâncias metálicas são constituídas de vários planos cristalinos que, ao sofrerem a ação de uma força, podem deslocar uns sobre os outros sem que a estrutura seja rompida. Isso permite que os metais sejam moldados até serem transformados em lâminas finas, o que é denominado de maleabilidade, e eles também podem ser transformados em fios, o que é chamado de ductibilidade. No nosso dia a dia, é comum encontrarmos diversos materiais de aço e de bronze, e esses materiais são misturas homogêneas sólidas formadas por dois ou mais metais principalmente. Essas misturas são denominadas de ligas metálicas. O bronze é uma mistura homogênea de cobre e estanho. Já o aço é uma liga de ferro contendo cerca de 1% em massa de carbono. O latão também é uma liga metálica e é formada por cobre e zinco. O ouro, por ser um metal macio, precisa ser transformado em uma liga metálica para ser utilizado na confecção de joias, por exemplo. E o ouro 18 quilates é uma liga que contém 75% de ouro e o restante de cobre e prata. Agora, vamos testar nosso conhecimento. Observe a questão da UFRGS que diz: no modelo do gás eletrônico para ligação metálica, considera-se que os nós do retículo cristalino do metal são ocupados por letra A, íons negativos, letra B, íons positivos, letra C, elétrons, letra D, prótons e letra E, átomos neutros. Nós já aprendemos que o modelo do gás eletrônico ou modelo da nuvem de elétrons consiste em cátions de elementos metálicos rodeados por elétrons livres. Sendo assim, a alternativa correta é a letra B. Então é isso e até mais!